Hoje, 13 de julho de 2025, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo de hoje. E hoje nós vamos refletir sobre um dos ensinamentos mais profundos e desafiadores de Jesus e principalmente de nós, que é amai os vossos inimigos. Hoje vivemos em um mundo onde as pessoas ainda não compreendem que o verdadeiro caminho é o caminho do bem, do amor, da compreensão. E com isso, é comum um desejo de vingança ou de guardar mágoas, mas Jesus nos convida a um caminho de liberdade interior dentro de nós, o perdão, o crescimento espiritual. Quando alguém nos faz algo, alguém nos prejudica, então nós vamos hoje refletir sobre isso. Fique com a gente até o final para descobrir como aplicar esses ensinamentos na prática e como encontrar a verdadeira paz que tanto nós precisamos. E no final também teremos uma prece, como sempre o fazemos. E Jesus, em uma das suas pregações, nos dá um dos mais ensinamentos de grande amor ao próximo, quando ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para que serdes filho de vosso Pai que estais no céu. E o que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e vir a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se não amais, se nós amarmos somente aquele que nós amamos, que recompensa nós teremos? Pois todos aqueles que fazem o mal, que pecam, eles também amam aquelas pessoas com as quais eles gostam, percebeu? Então é importante que nós aprendamos a isso, né? Se nós, por exemplo, só cumprimentamos e fazemos o bem àqueles que nós amamos, àqueles que nós queremos o bem, que recompensa? O que nós estamos fazendo de anormal em cima disso? O que nós estamos fazendo de especial em cima disso? Então, nesses ensinamentos, Jesus nos mostra a essência da perfeição, ou seja, que é a caridade, pois implica na prática de outras virtudes, tais como ter indulgência com aqueles que nos prejudicam, com aqueles que nós às vezes achamos que ele nos faz mal, porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo muitas vezes fala mais alto, tá certo? Agirmos com resignação a Deus, ou seja, compreender que Deus só quer o nosso bem, que Deus é amor. Ter calma, paciência, pois tudo na nossa vida requer calma e paciência. Por quê? Porque nós somos imortais, ou seja, nós não morremos nunca. Então é importante que nós entendamos isso e agimos com calma, com paciência. E o amor, que realmente é a sublimidade, ou seja, é aquilo de maior, de energias mais fortes nós temos, que é o fornecimento do amor. Por isso que em qualquer dificuldade que nós tivermos, se nós agirmos com amor, pode ter certeza que nós iremos vencer. E agora, você que está vendo o vídeo aí, me envie o seu comentário. Você já sentiu dificuldade em perdoar alguém que te feriu profundamente? Você acredita ser possível amar quem te caluniou ou quem te prejudicou? Então, manda aí o seu comentário. E se você também está gostando do nosso vídeo, compartilhe, pois outras pessoas que você conhece podem estar precisando. Se você não está inscrito, se inscreva aí me segue aí no Instagram ou escreva no YouTube, que é Antônio Barbosa 2373, no caso do YouTube. Tá? E o que significa amai os vossos inimigos de uma forma prática? Olá, Eva, tudo bem? Seja bem-vinda aí à nossa live. Obrigado por estar aqui conosco. E o que eu estava falando agora era sobre o que significa amai os vossos inimigos de uma forma prática. Qual a diferença entre amar e compactuar com o erro? Porque muitas vezes nós confundimos. Então, amar é o desejo, o bem verdadeiro ao outro, ou seja, quando a gente realmente está fazendo bem verdadeiramente ao outro, respeitando ele como um espírito imortal, como eu disse há pouco, com paciência, com compreensão e com compaixão. Tá? E compactuar com o erro. O que é compactuar com o erro? É exatamente a gente concordar, facilitar o silêncio, né, nosso por conveniência. Tipo,
deixa quieto, eu não vou questionar. Mas por dentro a gente está se remoendo, por dentro a gente está se matando diante das atitudes erradas. E com isso a gente está prejudicando o outro e ao mantê-lo na ilusão e nesse desequilíbrio com o qual ele se encontra nesse instante. Então não é uma boa ação nossa, muitas vezes, a gente agir, né, dessa forma, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina um filho que mente. Amar é convencer, né, conversar melhor com ele sobre o importante que é nós agirmos, falarmos a verdade, agir com a verdade, corrigindo-o com firmeza, com carinho e ajudando ele a refletir sobre aquele ato que ele fez. Agora, o que seria compactuar com esse erro? Seria ignorar a mentira que ele está fazendo, simplesmente rir ou incentivar, achando que é normal uma pessoa ficar, mesmo que seja uma criança, ficar mentindo. Então, se a gente, na realidade, age dessa forma, a gente está potencializando ele a continuar fazendo esse tipo de coisa. E isso, com o tempo, vai prejudicar ele, porque, primeiro, que a gente não vai ter ali confiança com essa pessoa no que ela falar e assim por diante. As outras pessoas também vão sentir a mesma coisa. E isso é muito ruim no nosso dia a dia, porque imagina a pessoa falar algo para outra pessoa e a pessoa não estar acreditando naquilo. Nós que já temos um pouco mais de idade, um pouquinho mais de vivência, a gente sabe o quanto importante é isso. E a criança, ela precisa, desde pequeno, já começar a ter esses valores morais, porque nós estamos aqui na Terra exatamente para isso. Para quê? Para progredir moralmente e espiritualmente. E nós, que somos pais, mães, nós temos essa responsabilidade, ou irmão, ou tio, ou mesmo amigo, a gente tem essa responsabilidade, e mesmo adulto, a gente também, muitas vezes, não compactuar com esse tipo de ato. E Jesus amava os pecadores, mas nunca aprovava o ato do pecado. Então, tanto é que, no caso lá, né, da mulher lá, da pecadora, da adúltera, ele protegeu, mas ele disse a ela, vá e não peques mais. Então, o que Jesus queria nos ensinar sobre maturidade emocional e espiritual é exatamente isso, é nós procurarmos termos os conhecimentos, porque o conhecimento ele abre a nossa mente, ele nos faz crescer espiritualmente e moralmente. Então por isso que é muito importante. E amar como uma atitude de não desejar o mal e manter a dignidade interior. Porque ele está citando no sentido da dignidade interior. Porque tudo que nos faz sofrer, ele vem de dentro para fora, ele não vem de fora para dentro. Não é alguém, na realidade, que nos está falando algo, nos está, muitas vezes, nos agredindo, falando ou coisa do tipo, que isso vai nos fazer sofrer. O que faz nós sofrermos é o nosso ego, o que faz nós sofrermos é o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Então, a gente assume aquele problema que o outro tem, aquela energia que o outro tem, e nós trazemos para dentro de nós. E essas energias negativas é que faz com que nós venhamos a sofrer. Mas se a pessoa, na realidade, age com humildade e age com caridade, ela acaba não sofrendo. Chico Xavier, por exemplo, uma vez perguntaram a ele se ele já perdoou alguém. Ele disse que nunca tinha perdoado. Aí falaram, Chico, como é que você nunca perdoou ninguém? Ele disse, porque eu nunca me senti ofendido com ninguém. Então, você vê que a coisa é de dentro para fora. Então, isso é importante nós termos, porque muitas vezes nós sentimos mal, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos porque uma pessoa falou algo da gente que a gente não é. Por exemplo, uma pessoa chega e fala, Toninho, você é um ladrão. Mas se eu não sou, eu não tenho que me preocupar muito com isso. Mas o meu orgulho e a minha vaidade, o que faz? E o meu egoísmo, o que faz? Eu revidar, eu vou xingar ele, dependendo do esquema, eu vou brigar com ele, eu vou bater nele, eu vou fazer coisas desse tipo. Mas quem que está fazendo isso? É o meu orgulho, a minha vaidade, meu egoísmo e assim por diante. Tá? Então aqui eu vou dar um exemplo do que eu estava falando. Imagina que você tem um colega de trabalho que critica e tenta te prejudicar. Então, amar o inimigo não significa aceitar essa injustiça, mas significa manter a paz interior, agir com honestidade, não revidar com ódio e não desejar o mal a ele. Então, quando a gente não deseja o mal para o próximo, por isso, a gente primeiro, tudo que a gente deseja, pela lei de causas e efeitos, ou pela lei do que você planta, você colhe, e você vai trazer de volta. Então, se eu jogo algo de ruim a alguém, eu vou estar recebendo de volta. Mas se eu não revidar o ódio e não desejar mal a ele, eu não estou trazendo mal para dentro de mim. E isso, como a gente vai ver um pouco mais para frente, isso é muito importante para nós. Isso faz com que nós evitemos de sofrer. E
você que está assistindo, você pode se posicionar, né, com relação a esse colega ou com relação às coisas, mas se posicionar sem rancor. Isso que é importante. Uma coisa é eu, por exemplo, uma pessoa me falou algo, eu não aprovar a atitude dele. Agora, outra coisa é eu julgá-lo, outra coisa é eu brigar com ele. Então, o fato de eu não concordar com aquilo, eu posso até chegar para ele e falar, olha, infelizmente você me ofendeu nesse sentido. Mas, ou então, se ele me ofender, eu posso mover até um processo contra ele e tal, mas não preciso ter ódio dele, eu só vou fazer essa correção, porque aquilo vai ser bom para ele, tá? E por que amar os inimigos liberta o nosso coração? Por que liberta? Porque o ódio, ele nos escraviza, o perdão nos liberta. Mas como assim, Tani? Eu vou explicar. Quando a gente tem algo de uma briga, ou a gente tem mágoa de alguém, ou a gente tem raiva, ou tem ódio, ou tem sentimento de vingança, tem uma linha ligada conosco, com essa pessoa. Então nós estamos ligados fisicamente, como acontece com o corpo físico e o espírito, que estão ligados pelos fios de prata. Nesse caso, nós ficaremos ligados a essa pessoa, enquanto nós não perdoarmos, enquanto nós não resolvermos essa situação conosco. E isso é fácil de ser detectado. Se a gente tem alguém que a gente odeia, por exemplo, quando a gente pensa nessa pessoa, a gente já sente aquela energia negativa, já sente ruim. Por que a gente já sente assim? É exatamente por causa disso, por essa ligação. Mas, à medida em que a gente perdoa a pessoa, mas não aquele tipo de perdão, tipo, eu vou perdoar a pessoa, mas também não quero mais ver ela, também não quero mais nem conversar com ela, eu não quero mais nada. Esse é um tipo de perdão que, na realidade, não é o verdadeiro perdão. O verdadeiro perdão é aquele com o qual nós procuramos fazer o bem para essa pessoa, procuramos, na realidade, orar por essas pessoas, procuramos imaginar que aquela pessoa agiu daquela forma, mas ela agiu daquela forma porque era um estado que ela estava naquele momento, não estava muito bem, ou que ela erra assim como eu erro também, ou seja, ser indulgente com ela, tá certo? Pensando nesse sentido, ou seja, procurando entender. E mesmo se ela fez também porque ela quis, por raiva ou qualquer coisa nesse sentido, é responsabilidade dela, não é responsabilidade minha, percebeu? Ela vai arcar com as consequências dela. Jesus disse, o mal há de haver, mas ai daquele que o fizer. Então, se ela está fazendo, ela vai arcar com aquilo. Se eu vou fazer aquilo, eu estou trazendo um problema que não é meu para mim, e aí eu vou acabar sofrendo as consequências disso também. Então, quando temos raiva, ódio, sentimento de vingança, ficamos ligados a essa pessoa, como eu já disse. Então, a gente não deve ficar ligado a essas pessoas. E quando a gente perdoou realmente essa pessoa, quando a gente pensa nessa pessoa, a gente não pensa mais com sofrimento, com mágoa, com ódio, com raiva. A gente pensa como qualquer pessoa normal, tá certo? E por quê? Porque esse ressentimento, ele adoece, primeiramente, o nosso corpo espiritual e depois ele vem para o espírito. Então, quando temos ódio, mágoa, atraímos energias negativas para o nosso espírito e automaticamente vem para o nosso corpo físico, e essas energias, ela influencia as células do nosso corpo e com isso as células acabam funcionando mal e aí nós acabamos ficando doentes. Então vê que a parte de ter ódio, raiva, rancor, mágoa, esse tipo de coisa não é boa, tá certo? Isso não é bom, isso nos faz sofrer, isso nos faz ficar doente do espírito e doente do corpo físico. Só que primeiro é manifestado no espírito e depois vem para o nosso corpo físico. Então o amor, quando a gente age com amor, o amor desarma a vingança e nos coloca em sintonia com a paz de Deus. Por isso que o perdão, ele nos liberta e nos traz a paz, nos traz a felicidade. Então, vê o quanto o amor agindo em nosso benefício. E quando a gente age com amor e quando a gente age com o bem, as energias que estão vindo são energias boas, são energias que vão da mesma forma ir no nosso espírito, no nosso corpo físico, vem para nossas células se rejuvenescem, melhora, percebeu? Então elas curam. Percebeu? Então, grande parte, quando a gente age no bem, a gente muitas vezes está curando de nós. E aí, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que guarda uma mágoa de um parente ou de alguém por anos. Então, essa pessoa vive com dores físicas, vive com insônia, com ressentimento, tá certo? E agora, quando ela decide, na realidade, a perdoar em oração e parar de desejar o mal, mesmo que sem ter contato, muitas vezes a gente não tem contato com a pessoa, tal, mas
mas a nossa saúde, ou a saúde dessa pessoa que está agindo dessa forma, ela melhora e a paz interior volta. Percebeu? Porque a paz interior é que é importante para nós, tudo que esteja dentro de nós, mostrando que o perdão, mais uma vez, é libertador. Então a gente muitas vezes não precisa estar no dia a dia com a pessoa. Agora, se a pessoa também, mas eu não vou perdoar porque essa pessoa também não me perdoa. Então, você vai ficar sofrendo. Não se preocupe com relação a outra pessoa, porque cada um vai arcar com os seus gestos. E Jesus também disse, né? Cada um vai colher aquilo que planta, cada um com os seus méritos. Então cada um vai arcar com as suas consequências. E se o outro está agindo dessa forma, é um problema dele. Então se eu liberto e toco a minha vida, se ele fica preso em vingança e raiva, o ódio, é um problema dele. Porque a gente não consegue tirar isso da outra pessoa, a gente consegue tirar da gente. Então é muito importante a gente entender isso, tá certo? A gente entender esse tipo de informação. E também, aqui dando um adendo, nos inimigos que nós temos desencarnados, tá? Porque você sabe que na realidade nós somos imortais, então nós não morremos nunca, mas aquele com o qual a gente procura na realidade ter ódio ou ter raiva, vingança, pensa sentimento de vingança, ou eles têm conosco, porque muitas vezes o fato de nós procurarmos a paz, procurarmos resolvermos essas pendências, e isso faz com que nós livramos de problemas no futuro, depois, quando nós desencarnamos ou quando essa pessoa desencarna. Porque se a gente tem um problema com uma pessoa e a gente desencarna com muita raiva dela, como a gente tem aqui, a gente vai ficar perseguindo, vai ficar prejudicando essa pessoa do plano espiritual, que são os obsessores. A mesma coisa vai acontecer com a gente. Se a gente não faz para resolver, e nesse ponto, Jesus também nos ajudou e nos trouxe como informação com relação à questão disso, quando ele disse que antes de entregar a oferenda a Deus, vai reconcilie com o seu adversário. O que ele quis dizer? Vai procurar resolver aquele problema que você tem com aquela pessoa. Para quê? Para que você não tenha problemas no futuro. E quando ele fala no futuro, pode ser aqui na Terra, mas pode ser também no plano espiritual. Então, nós também temos inimigos desencarnados. E nós também temos que orar por eles, pedir a Deus para que ilumine o caminho deles e pedir a Deus para que ilumine o caminho daqueles com os quais nós estamos em jornadas aqui na Terra. Então, agora, amar o inimigo não é ser conivente, mas ser transcender, ou melhor, transcender. A importância do discernimento para se proteger sem ódio. Isso é importante nós procurarmos, termos o discernimento, pensarmos antes de agir, que foi motivo, inclusive, de uma live, né, da necessidade do discernimento, da necessidade de nós pensarmos, de nós analisarmos antes de tomar as decisões. Então é importante nós nos proteger nesse sentido. Então que nós refletirmos antes. Evitar confundir amor com fraqueza ou passividade, né? Que muitas vezes a gente, com amor, muitas vezes a gente acaba agindo com fraqueza ou muitas vezes agindo com passividade. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com relação à questão disso. Ou seja, tem momentos que nós temos que agir com mais razão, mas tem momentos que nós temos que agir com mais o coração. Então a gente tem que ter esse equilíbrio e saber quando devemos agir, o quanto de cada um deles. Porque com os nossos semelhantes, nós muitas vezes vamos agir com razão nas atitudes e vamos agir com o coração. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Inclusive, como foi dito no início, quando um pouquinho. Amar é desejar o bem e a evolução do outro, mesmo à distância. Então, é a gente amar, é a gente não ser egoísta, tipo, para mim tá tudo bem, tá tranquilo, o outro é que se dane, o outro é que se vire. Então, se eu tive dificuldades para me chegar onde é que eu estou, ele também que vá também tem essas dificuldades. Não é por aí que a gente deve estar fazendo. E é o caso aqui. Por exemplo, o motivo de eu fazer o vídeo, fazer a live é exatamente isso. É no sentido de procurar passar um pouco daquele conhecimento que Deus e o plano espiritual tem me passado, para que tem me feito bem, para que realmente também possam auxiliar outras pessoas. Inclusive, depois estiver assistindo, compartilhe com outras pessoas, porque tem pessoas que muitas vezes
as informações aqui parecem ser simples, mas faz muita diferença na nossa vida se nós agirmos dessa forma, porque muitas vezes nós não agirmos dessa forma. E muitas vezes a gente já ouviu, mas eu também costumo dizer que muitas vezes a gente precisa ouvir 10, 20, 30 vezes a mesma coisa para a gente começar a entender. E isso é todos nós. Eu mesmo sou dessa forma também, né? Então, é nesse sentido. Então, a gente agir ali com amor, né? Mas não devemos ter ódio, né? Raiva, desejo de vingança. Devemos orar e pedir a Deus que o ilumine para que ele possa refletir sobre o que ele fez, para que ele possa, na realidade, agir diferente. É dessa forma que a gente, ao invés de... porque muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente amar os nossos inimigos não é dizer, por exemplo, o mesmo carinho que a gente tem por aquelas pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente tem aquela empatia, né? A gente vai e ter com aquele que nos prejudicou, aquele que nos magoou, coisa do tipo. Não é. Por quê? Porque normalmente quando acontece algo nesse sentido, já há uma energia negativa, uma energia ali que já não sintoniza muito bem. Então não dá, por exemplo, a gente com o mesmo carinho, da mesma forma. Mas o fato da gente, na realidade, só o fato da gente não ter ódio, não ter rancor, não ter sentimento de vingança e orar para que Deus ilumine aquela pessoa, para que ela possa discernir no que ela fez de errado, para que ela possa tomar uma nova decisão, isso é importante para ele. Mas nunca esqueça que é mais importante para nós, porque quanto mais nós praticarmos o amor, praticarmos o bem, mais nós vamos lidar com essas situações mais tranquilo e mais nós vamos ser felizes. Então isso é importante. Então, eu vou citar um exemplo aqui. Um vizinho te calunia e você pode responder apenas com a verdade e, como eu disse anterior, eu vou repetir aqui, né, agir nos direitos legais, se necessário, sem buscar vingança e ficar falando mal dele. Então, se ele, na realidade, disse uma injúria, pode agir um processo contra ele, ponto. Simplesmente você está agindo de acordo com o que a lei te favorece, a lei te protege nesse sentido, percebeu? Mas não precisa guardar a raiva dessa pessoa, guardar mágoa, ódio, porque aí você está trazendo algo para você. Porque aquilo para ela, o fato de você abrir um processo com ela, às vezes você está ajudando, às vezes não sempre, você está ajudando essa pessoa, ajudando no sentido de que a próxima vez ela vai pensar 2 vezes antes de falar, seja de quem for, seja de você ou seja de quem for. Então, isso é importante a gente ter. Então, são coisas diferentes. Tá? São coisas diferentes. E aí eu vou citar um exemplo que Jesus disse para não julgar. E eu sempre ficava assim, tipo, mas como assim a gente não vai julgar as pessoas, ou melhor, a gente vai ver as pessoas fazendo coisa errada e vai achar que isso está certo? E uma vez o Haroldo Dutra, ele respondeu essa pergunta para mim, porque perguntaram para ele, você é juiz de direito, e como é que você... Jesus disse para não julgar as pessoas, como é que você julga? E ele virou e disse, eu não julgo as pessoas, eu julgo o processo. Então, eu julgo o processo, o ato que ele fez, não a pessoa. Então, é importante a gente agir dessa forma. A gente recrimina o ato que ele fez, mas não detona, não destrói a pessoa. Percebeu? Que é o caso que eu falei aqui. No caso, se a pessoa agiu com injúria, faça um processo e assim por diante. Mas não precisa guardar aquelas energias com ódio lá. Tá? E isso vai fazer bem, né? Então, amar é desejar que ele aprenda sem guardar raiva no coração, mantendo a sua dignidade e os limites, claro, para você e no caso para ele. E aqui agora eu vou estar falando sobre exemplos de grandes almas que praticaram esses ensinamentos. Vou começar com Jesus, que é esse espírito de muita luz, é o governador da terra. E Jesus, no Calvário, ele pediu a Deus, ao Pai, que perdoasse aqueles que estavam crucificando-o, dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazes. E aí, se a gente fizer uma pequena reflexão de Jesus, imagina a pessoa, na realidade, pegar uma coroa daquela e fincar na nossa cabeça a ponto de o sangue estar descendo ali. A pessoa cuspir no nosso rosto, a pessoa dar quantas chibatadas deu a ponto de deixar a carne viva nas costas de Jesus. Ele não abriu a boca para falar nada. Fez carregar a cruz daquele jeito e ainda chicoteando ele a hora que ele estava carregando. E chega lá, pega e prega as mãos e os pés dele. Vê o sofrimento que ele teve. E ainda por cima, a humilhação, as pessoas fazendo jogo lá com as vestes dele, aquele negócio todo. E aí depois o que ele faz? Ele pede ao Pai para perdoar
porque eles não sabem o que fazem. E nós, essa pessoa que me agrediu, você acha que ela está sabendo o mal que ela está fazendo para ela mesma? Não está sabendo. Percebeu? Ah, não, mas ela está sabendo o mal que ela está fazendo para mim. Ela não está sabendo, porque se ela soubesse, por exemplo, as pessoas que fazem mal, se ela soubesse o quanto eles vão sofrer depois, seja aqui na vida como encarnado ou em vidas futuras, ele não o faria. Porque a gente que trabalha, que a gente que procura estudar a parte espírita, a gente sabe o quanto sofre esses espíritos. No grupo que eu trabalho de quinta-feira, e com terapia na parte de desencarnados. Então a gente, na realidade, é incorporado ali espíritos que vêm nos trazer os sofrimentos deles, os problemas que eles encontram depois que eles desencarnaram. E a gente vê que o sofrimento deles, que eles vêm nos trazer como um aprendizado para que a gente procura já tomar aquilo como exemplo e não fazer as mesmas coisas, tá certo? Então eles vêm muitas vezes nos trazendo ali muito sofrimento. Espíritos que praticamente eles mesmos chegam e falam, meu, eu não tenho nem condições, ainda o que eu estou sofrendo aqui, ainda é pouco pelo que eu fiz. Então tem muitos que já têm esse nível de consciência. E vamos agora falar de Gandhi. Gandhi, que foi quem libertou a Índia lá dos ingleses. E na época, quando estava nesse processo de libertação, Gandhi foi que fez lá a parte de toda aquela campanha, aqueles gestos de liberdade, de paz ali, de resiliência e assim por diante. E ele mesmo agredido, Gandhi persistiu pacificamente, sem revidar com violência, buscando a independência da Índia. Então, e aqui eu vou citar uma passagem. Diz que Gandhi, um soldado, porque ele fazia lá greve de fome, fazia essas coisas, foi preso porque estavam fazendo ficou muito tempo preso, e conta-se uma passagem que um soldado chegou nele e deu um soco nele, e o soco foi tão forte que ele caiu no chão, ele levantou e virou por coisa e foi assim, né, ficou parado, aí o soldado foi e deu um outro soco nele, aí ele caiu no chão de novo, e as pessoas estavam ali, estavam chegando próximo a Gandhi, e perguntaram para ele, e o soldado virou para ele e falou assim, mas quem foi a pessoa, na realidade, que fez você tão covarde como você é? E Gandhi virou pro soldado, que tinha dado já 2 socos nele, que ele tinha caído no chão, virou para ele, e o soldado, ele tinha uma correntinha com o crucifixo de Jesus. E aí Gandhi vira para ele e falou, é essa pessoa que está aí no seu crucifixo. E o soldado era um cristão. Então aí o soldado cai em lágrima, na realidade, com relação à questão disso. Então você vê o quanto a parte da paz, a pacificação, coisa do tipo. E ele conseguiu, através desse gesto de paz, de pacificação, nunca indo para a agressão, ele conseguiu libertar a Índia lá da Inglaterra na época. E vamos falar agora de Chico Xavier. Chico Xavier, para quem conhece um pouquinho da história dele, ele, desde pequeno, ele já sofria, na realidade, né, com como é que chama? A madrasta dele, porque o pai dele, a mãe dele morreu quando ele era pequenininho, a madrasta dele furava a barriga dele com garfo, batia nele. Teve uma vez, por exemplo, que tinha uma criança lá que, acho que não sei se era um dos filhos, irmão dele ou alguma coisa nesse sentido, ou uma pessoa lá, e que estava com uma úlcera, estava com uma ferida na perna, e falaram para a mãe dele lá que se alguém lambesse a ferida sarava. E a mulher, a madrasta dele, foi pedir para ele ir e lamber aquele ferimento lá para curar. Então você vê a vida de sofrimento dele. Mas ele recebia cartas anônimas com críticas pesadas. E quantas injustiças fizeram com Chico Xavier? Mas ele respondia com oração e dizia que a melhor resposta ao mal sempre é o bem. Então é importante a gente ter isso. Hoje, por exemplo, então, veja que a prática do amor, ele transforma as relações e a vida e vence o mal. Então, sempre o bem. Hoje, por exemplo, com o mundo hoje conturbado, como é que a gente vive hoje, é importante a gente ter em mente, primeiro, que tudo isso está seguindo ali os desígnios de Deus. Então está tudo, na realidade, sob controle. Não tem nada ali que não está seguindo os desígnios de Deus. E que o bem, ele vai vencer. Isso não temos a menor dúvida. Todas as atrocidades que a gente vê fazendo por aí, não se preocupa. Vai vencer o bem. E quer um exemplo muito típico desse? É só a gente voltar um pouco para trás. Tá aí o professor aí, e que está
que sabe disso. Então, ou seja, se a gente voltar um pouco na história, a gente vê que o bem sempre venceu o mal. E hoje é que o ser humano, nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para amanhã, ou seja, a gente quer uma solução já para amanhã. As coisas não são assim, tá certo? Muitas vezes, lá atrás, um país, na realidade, para se libertar, muitas vezes demorou 400, 500 anos para isso. Por isso que Jesus disse lá que o templo ia acabar, e aquilo lá ia virar pedra sobre pedras, na realidade. E com o tempo aconteceu lá, o Império Romano virou, percebeu? Mas isso com o tempo. Então isso é importante a gente saber, por quê? Para a gente manter calma, manter paciência, não manter ódio com essas pessoas que estão agindo aí com injustiça, que estão agindo, fazendo coisas que, ao nosso ver, prejudica, estão fazendo as pessoas sofrerem. Então a gente não vai fazer a mesma coisa, a gente vai ficar desejando mal para esses, muito pelo contrário, vamos orar. Aquele que a gente acha que são os piores, vamos orar mais. É isso que Jesus, é isso que Deus nos pede. Para quê? Para que a gente tira essa energia negativa de dentro do nosso espírito, de dentro do nosso corpo. Porque, como eu já disse desde o início, quando a gente emana o amor, a gente recebe o amor. Então, as nossas células, o nosso espírito, o nosso corpo físico, ele funciona melhor. Então, é importante a gente entender que a vida realmente é o bem sempre vence o mal, e a gente, em todos os momentos, nós temos que agir amando o nosso próximo, procurando orar. Por quê? Porque, primeiro, todos nós, temos que entender que se alguém fez algo para nós de errado, algo que nós nos sentimos ofendido, nós devemos agir com indulgência com essa pessoa, procurar perdoar. Por quê? Porque nós também não somos perfeitos, nós também erramos. Se não erramos com essa pessoa nesse mesmo erro, nós erramos com outras pessoas em erros diferentes, mas são erros do mesmo jeito. Percebeu? Se eu prejudico uma pessoa, não importa de que forma que eu prejudiquei aquela pessoa, mas eu também prejudico. E Jesus disse, se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, o Pai também não vai nos perdoar. Ele disse, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Misericórdia é o perdão. Então, haja com misericórdia com o próximo para que o Pai haja com misericórdia conosco. E da mesma forma que nós vamos julgar o outro, também vamos sermos julgados. Então que nós compreendamos isso, agimos com amor. E pode ter certeza absoluta que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente aguentar as injustiças, aguentar as pessoas, na realidade, nos agredindo, muitas vezes fisicamente, muitas vezes com palavra, muitas vezes nos prejudicando materialmente. Mas essas coisas, na realidade, muitas vezes também a gente tem que avaliar que nós, pode ser que já fizemos isso, ou pior do que isso, em tempos anteriores. Percebeu? Então, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vou contar aqui mais uma passagem rapidinha de Chico Xavier, eu vou fazer uma breve aqui. Diz que Chico Xavier chegou, um amigo dele que tinha um escritório lá, e disse para ele, ele chegou lá triste, o Chico falou, mas por que você está triste, fulano? E ele falou, Chico, entraram no meu escritório, bagunçaram tudo, roubaram as coisas lá, coisa do tipo, por isso que eu estou muito triste. E o Chico vira para ele e fala, meu filho, é difícil na realidade a gente, como é que eu posso dizer, a gente pagar na realidade as coisas que a gente deve, é difícil a gente retribuir, né? Percebeu? Porque o Chico tinha evidência, o Chico sabia na realidade, né? Então, muitas vezes, que muitas vezes estão nos agredindo, é porque nós agredimos ele, ou nessa vida, ou em vidas passadas. Percebeu? Então, que nós entendamos isso. Por isso que Jesus, naquele momento da crucificação lá, como eu já disse um pouco antes, ele pediu para que perdoasse aqueles que fizeram aquilo com ele, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Percebeu? Então, isso é importante a gente ter. E como amar quem nos fere, ou quem nos calunia, ou quem nos agride? Passos práticos. Primeiro, oração. Orarmos por esses que nos perseguem, que nos caluniam. E quem está falando isso não sou eu, não. Quem está falando isso é Jesus que nos trouxe esse ensinamento. Tá certo? Orai por aqueles que vos caluniam, ok? Vigilância dos pensamentos. Nós procurarmos ver, sentir os nossos pensamentos, se eles estão nos indicando, nos potencializando no mal. Se eles estão fazendo isso, vamos orar mais ainda para que esses pensamentos fujam da nossa cabeça. Pensamentos errados, para que eles fujam, para que eles saiam, porque muitas vezes são espíritos que estão ali do lado nosso, que estão querendo nos prejudicar e por isso estão colocando esses pensamentos na nossa cabeça para que a gente realmente sucumbe ali. Mas eles não são culpados, porque quem dá a guarida, quem dá a abertura somos nós. Então, se eu
coloco aqui agora um pensamento de tristeza e vem algum espírito e me potencializa para que eu fique mais triste, é porque eu dei abertura. Porque se eu tivesse otimista, se eu tivesse... Eu vou dar um exemplo muito simples, eu não tenho o hábito, por exemplo, de ficar bebendo. Então se o espírito chega para mim e fala, tô andando na rua, ele fala, vamos, para ali no boteco, vai tomar uma cachaça lá, ou vai tomar uma cerveja, ele pode fazer isso, eu simplesmente faço uma oração, ou simplesmente toco a minha vida. Não vou mexer ali. Ele vai fazer isso 10, 20, 50 vezes, ele vai chegar uma hora e falar, meu, com isso aqui não esquece. Eu vou procurar um outro que vai conseguir fazer. Assim que a gente tem que agir. Percebeu? Com os pensamentos negativos, por isso que ele está dizendo, para vigilância aos nossos pensamentos. Empatia, procurar dar sorriso para as pessoas, procurar agradecer às pessoas, sabe? Aonde a gente chegar, levar energias positivas. Isso é importante sempre. É mais importante para nós do que para os outros. Quando a gente chega num lugar, um sorriso, um abraço para as pessoas, um bom dia. Às vezes a gente está andando na rua, eu, por exemplo, fico correndo, corro aí na rua. Quantas e quantas pessoas eu não passo na rua que eu estou correndo e eu dou bom dia. Se ela respondeu ou não respondeu, eu não estou preocupado. Eu só estou preocupado. Só a minha preocupação é dar um bom dia para ela. Percebeu? Isso é importante. O silêncio, muitas vezes, dependendo quando as pessoas falam com a gente, da forma que falam, a gente manter um silêncio, ele é construtivo, tá certo? É como diz, né? Lá no nosso lar tem lá, para pôr água benta na boca para a gente não responder, ok? Quando você coloca água na boca, você não consegue falar, então você não responde. Eu, por exemplo, quando muitas vezes em casa, às vezes esposa, às vezes fala alguma coisa que entrou de travessado, eu rezo um Pai Nosso e daqui a pouco já passou, percebeu? Porque muitas vezes a gente revida imediatamente quando a pessoa está falando e normalmente quando a gente age dessa forma, a gente age por instinto, é sem discernimento e normalmente vai falar coisa errada e vai fazer coisa errada. Ok? Trabalhar no alto amor, a gente trabalhar com amor conosco mesmo, isso é muito importante, porque ninguém dá o que não tem. Se a pessoa não tem conhecimento, como é que ela vai ensinar alguém? Se a pessoa não tem amor, como é que ela vai dar amor para o outro? Então, o alto amor, ou seja, a gente se amar, a gente se sentir feliz, isso é importante. Por quê? Porque vai sair daqui para o outro. Agora, se eu sou uma pessoa amargurada, com raiva, com ódio, o que eu vou emanar? Vou emanar ódio, raiva, rancor, tristeza. As depressões que vêm, é exatamente isso. A pessoa guarda tristeza, vai guardando tristeza, e aquilo vai chegar uma hora que vai virar uma depressão. E ela vai transferir o que para os outros? Depressão. Percebeu? Então, agir. Autocompaixão, mesma forma. Pensar que o outro é um ser humano como você. Ele erra, ele sofre também. Se pegar uma agulha e enfiar nele, no bumbum, aqui na bumbum dele, e enfiar na gente, vai doer em qualquer um. Então ele também, a gente agir um pouco com compaixão com o outro, para não revidar. Percebeu? Quando a gente não revida, a gente está agindo com humildade, está agindo com caridade, com compaixão com o próximo. Entender que cada pessoa ela está num grau diferente de aprendizado. Eu costumo passar para as pessoas que muitas vezes, uma pessoa, imagina que todos nós saíssemos do prezinho e fosse chegar numa faculdade. E cada um de nós estamos num momento desse, num estágio desse. E aí muitas vezes eu dou um exemplo muito típico. Por exemplo, se vocês que estão assistindo não roubam nada de ninguém, é porque vocês já compreenderam que não deve mexer nas coisas dos outros e não gostaria que mexesse nas coisas de vocês. Pode ser que nesse quesito talvez estivesse lá no 4º ano. Um ladrão, por exemplo, ele já tem o conhecimento, mas ele não tem o entendimento, ele não coloca isso em prática ainda. Talvez nesse quesito, talvez ele esteja lá no 4º ano, no 3º. Percebeu? Então ele não chegou ainda no 5º ano. Quando ele chegar no 5º ano, ele vai ter também esse nível de compreensão. Então cada um está num estágio diferente. Por isso que tem pessoas, por isso que a gente vê as atrocidades que tem e a gente vê pessoas tão amorosas que jamais fariam isso. Por quê? Porque o estágio naquele quesito, o estágio de um está diferente do outro. Tá certo? Então a gente precisa compreender isso. Outra coisa, compreendemos que todos nós estamos nessa vida e ainda não somos perfeitos, que cometemos erros, né? Que pode ser o mesmo erro, como eu já disse, né, que eu cometo e que o outro comete, ou diferente, mas todos nós ainda estamos aqui. Por quê? Porque não somos anjos ainda. Todos os encarnados que a gente vê por aqui, eles estão ou numa escola ou estão num hospital. Se estão no hospital, estão se tratando. Então não tem ninguém que pode se dizer que é aqui, que é um anjo. Todos nós, em graus diferentes, porque foi a mesma parte que eu falei agora há pouco, do conhecimento, né, do estágio de aprendizado ou coisa do tipo, também é nesse sentido. Então, cada um tem. E o que nós precisamos fazer? Agir com indulgência e perdoar as pessoas. Percebeu? Não achar que quando a gente perdoa a pessoa, a gente está sendo
fraco, a gente está sendo mole, a gente está sendo bobo. Não, isso é coisas que veio lá do passado, que muitas vezes se falavam, percebeu? Que deveria, isso lá atrás na lei de Italião, lá na época de Moisés, que era olho por olho e dente por dente. Jesus, quando ele veio, ele mudou. Não tratai o mal com o mal, tratai o mal com o bem. Retribua todo o mal que fazem a ti com o bem. Então a gente, quando faz isso, a gente não está fazendo bem para o outro, para nós. Que a gente compreenda isso, percebeu? Então, quando lembrar de alguém que a gente prejudicou, ou que nos prejudicou, ao invés de estar alimentando ali pensamento de ódio, pensamento de raiva, de vingança, faça uma prece, tenha paz, tenha compreensão, sem se sentir raiva, respire fundo, mentalize, libere esta dor, porque raiva, ódio, nos liga aos outros, como eu já disse, e elas nos ferem, elas nos trazem muito sofrimento, ok? Então, quando acontecer isso, vamos ali repetindo, né, diariamente para desarmar esse rancor, dizendo para que Deus nos transforme os nossos pensamentos, para que Deus nos ilumine. Muitas vezes eu acordo de madrugada, ao invés de reclamar que eu estou com insônia, ou que eu acordei de madrugada e está um pouquinho mais difícil, eu começo a fazer oração por pessoas que estão precisando, que estão doentes, ou pessoas que estão precisando porque estão, como é que eu posso dizer, não está tendo compreensão dentro de casa, ou seja, está tendo ali desarmonia, pessoas na realidade que muitas vezes eu tenha prejudicado para que me perdoe, percebeu? E também fazendo oração para que Deus ilumine aqueles que mais precisam. Então é isso que a gente tem que fazer, e quando a gente faz isso, pode ter certeza absoluta que Deus, Jesus, os benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, e nós estamos fazendo o que realmente nós viemos fazer aqui, que é progredir moralmente e espiritualmente, tá? Então isso é o mais importante. Então, só para finalizando aqui, amar os nossos inimigos não significa sermos coniventes com o mal, mas sim libertar o nosso coração do ódio, tá certo? Abrir espaço para o perdão, paz, amor, para que Deus haja em nosso espírito, em nosso coração. É um caminho, na realidade, né, de aprendizado, tá certo? E é um autodomínio da espiritualidade real para nós. Então, amar os nossos inimigos é um ato de progresso espiritual, um ato de progresso, é um ato de humildade conosco e com o próximo, tá certo? Primeiramente conosco e depois com os nossos inimigos, que a gente se julga inimigos nossos, porque pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, que muitas vezes se chama pelo nosso ego, mas é por isso. Tá certo? Então, se a gente, na realidade, estivermos com as nossas energias bem elevadas, essas energias mais baixas não vão nos atingir. Mas isso não é muito fácil, mas é um trabalho diário, é um trabalho de formiguinha. A gente fazendo isso, com certeza, a gente vai estar muito melhor, vai estar muito feliz. E todos vocês que estão assistindo aí têm filhos, tá certo? E a gente precisa dar bons exemplos para os nossos filhos, porque maus exemplos o mundo está cheio. Então, que Deus nos ilumine para que a gente possa seguir o nosso caminho, ensinando os nossos filhos, irmãos, amigos, pessoas que a gente nem conhece e encontra no nosso dia a dia, ok? E se essa live teve algo aí que foi importante para você, foi útil, compartilhe. Se não tiver ainda me seguindo no Instagram, me siga lá no Instagram, porque assim que tiver outras vídeos, live com esse, podem também estar recebendo. E no caso do YouTube é Antônio Barbosa 2373, tá? Me siga lá e principalmente compartilhe. E também, se for o caso, comente se foi útil para vocês. E se vocês têm, uma pergunta que eu fiz lá no início, vou fazer de novo. Se vocês já teve dificuldade em perdoar alguém, ou se tem alguma dificuldade em perdoar alguém. E se tem, essa live ela vai ficar gravada aí no Instagram, e depois eu vou retransmiti-la para o YouTube. Assista ela completa e verifica se essas informações vão ajudar nesse sentido, no sentido de tornar o seu coração mais livre, o seu coração mais tranquilo e a sua saúde melhor. E agora, como sempre eu procuro estar fazendo no final das nossas preces, fazer aqui, no final da nossa live, do nosso vídeo, melhor dizendo, fazer uma pequena prece. Então vamos nesse instante levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo a Ele, Senhor, que em nossa caminhada, em nosso dia a dia, que ajude
nós a carregarmos a nossa cruz, mas carregarmos essa cruz com amor, essa cruz com superação, carregar essa cruz agradecendo a vós, Senhor Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus. Ajudar aqueles com os quais muitas vezes nós os ofendemos, para que eles possam receber essa prece, mas principalmente aqueles que nos prejudicaram, aqueles que ainda em nosso coração sentimos algum ressentimento, sentimos ainda amargura, mágoa, algum ressentimento. Que, Senhor, me auxilie para que eu possa compreender esse meu irmão, assim como vós tem pedido em amai os vossos inimigos. E assim, agradecido por esse momento tão importante que é receber essas informações do Evangelho, essas informações de Jesus, que muito irá nos auxiliar. Agradecer pela minha vida, pelo meu espírito. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, queridos, obrigado a Eva, obrigado aí ao Wagner, obrigado aí a Arley, a todos vocês, tá? E obrigado também vocês que venham assistir depois desse vídeo, e que Deus ilumine e abençoe vocês. E na próxima, provavelmente na terça-feira ou quarta, a gente deve estar fazendo mais uma live aqui com outro tema que seja muito relevante para a vida de todos nós. Obrigado por estar aqui comigo. Que Deus ilumine a vocês todos, ilumine a vossa família e os abençoe. Fiquem com Deus. E obrigado mais uma vez.